Segunda-feira, você já sabe, dia de recomeçar a semana e chegou a hora de mais um encontro nosso aqui no Tecnotalk. Esse é o nosso espaço de conversas sobre tecnologia, inovação, criatividade, tendências, narrativas emergentes. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais esse super bate-papo. Para começar, eu quero fazer um agradecimento especial à Senpou Escola de Negócios, que vem transformando a vida de muita gente com aulas e cursos incríveis, exatamente nessa área da tecnologia, da inovação, da criatividade e vários outros segmentos. Vai lá no site deles, senpou.com.br, e confere. Você também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Hoje a gente vai falar de desigualdade tecnológica, uma situação que infelizmente ainda é muito presente em todo o Brasil e que a gente precisa colocar em pauta para pensarmos juntos em possíveis soluções. Afinal, inclusão e equidade são caminhos nos quais a gente acredita e por isso estão sempre em pauta por aqui no Tecnotalk. Você que nos acompanha sabe disso. Antes de apresentar meus super convidados, eu vou te lembrar de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Já tem vários episódios para você acompanhar. Aproveita, hein? Ativa o sininho para não perder nada do que está por vir. Estamos a todo vapor produzindo conteúdos especiais para você toda semana. Por falar nisso, você tá gostando? Você tem algum episódio favorito? Me manda mensagem, me conta, sugere temas. A gente traz aqui para o programa para vocês. O importante é que nós façamos juntos esse programa. Eu quero agradar a você que está aí do outro lado da tela. Hoje eu estou com a Ana Cortati e com o João Rubens Costa Fonseca. Além de especialistas em tecnologia, eles são profissionais preocupadíssimos com acessibilidade e com a importância dessa discussão num país como o nosso, como o Brasil, que tem dimensões continentais. A Ana é chefe de estratégia e dados da agência Soco, fundadora da Colab Híbrido, uma defensora da igualdade de gênero, além de mentora. O João é cofundador-chefe de parcerias da Hacktown e CMO do grupo TED. Então sejam muito bem-vindos, um prazer gigantesco ter vocês aqui com a gente para falar de um assunto que é tão fundamental, um assunto que sempre permeou aqui vários programas nossos e hoje vamos nos aprofundar. Ana, começa me contando o seu caminho na tecnologia. Essa sua preocupação com inclusão, ela vem desde sempre? É algo que surgiu de um tempo para cá? Então, eu nem diria meu caminho na tecnologia, sabe? Eu acho que meu caminho sempre foi um caminho das discussões humanas, ele é um caminho das a serviço do que a tecnologia está. Eu acho que essa sempre foi a pergunta que teve presente na minha forma de ver o mundo. Mas antes, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, um prazer enorme te conhecer também, João. Eu acho que há 10 anos atrás eu estive na Singularity em São Francisco. Singularity University. Na Singularity University. Nesse dia, inclusive nesse evento que eu estava fazendo parte, que era um evento só de CEOs e de C-Level global, era um grupo bem pequeno, nós éramos 30 e poucas pessoas, que durante uma semana a gente ficava num processo de imersão dentro da NASA, no Vale do Silício, para exatamente naquele momento ganhar noção do momento do mundo em que nós estávamos, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico. Então, a gente estava sendo apresentado às novas indústrias. Então, estava ali na mesa, a gente estava tendo a oportunidade de conhecer de perto, naquele momento, as discussões de ciência da indústria de dados, da biotecnologia, da nanotecnologia, da robótica, e já naquele momento, e da singularidade, né, que Singularity chama Singularity por causa de toda a crença do Ray Kurzweil na questão de AI. Então, de inteligência artificial. De inteligência artificial. Então, a gente estava lá há 10 anos, então, estou falando estou aqui fazendo a conta para ver se são 10 anos mesmo, mas se não for 10, deve ser 8 ou 9, mas é mais ou menos isso. Eu lembro, Fiamma Zarif estava lá comigo, que hoje está no Airbnb, que foi Twitter até recentemente, hoje está no Airbnb. Tinham muito poucos brasileiros, eram 3 brasileiros só. E a discussão naquele momento que a gente já via acontecer, ela era uma discussão que passava por marcadores sociais. Não tem como você discutir o momento que nós vivemos a respeito da tecnologia, ou seja,
Nós estamos vivendo um tempo onde, de uma certa forma, a gente já entendeu que a gente é Deus sob uma determinada perspectiva, ou seja, nós somos capazes de criar nós mesmos o tempo inteiro. Então, a gente está criando órgãos em laboratório, a gente está criando a natureza através da tecnologia, a gente está recriando a vida através da tecnologia e a gente está criando a vida não humana através da tecnologia. Isso tudo não tem como não ser discutido à luz da desigualdade. Então, a gente vive num mundo que nos últimos 30 anos o PIB cresceu 3 vezes, enquanto a desigualdade crescia. Ou seja, está provado que o sistema no qual a gente vive produz como resultado algo que não pode ser considerado efeito colateral. Produz como resultado uma questão que precisa ser resolvida, que é a questão dos marcadores sociais, dos mais diversos, porque quando a gente fala da questão econômica, a gente está falando de outros marcadores também. Então, eu acho que a gente chega em 2022, por exemplo, com esse dado é de 2022, então eu imagino que a diferença, não sei qual é a diferença para esse ano, a gente chega com 2,7 bilhões de pessoas no mundo fora das redes, fora da discussão tecnológica. Se é 30 e poucos % da população do mundo, você vai falar, não, mas é só 30... Não é só, são bilhões de pessoas. E bilhões de pessoas que, por mais que você trabalhe pela inclusão delas, vai ter uma diferença, vai existir um gap. E a discussão sobre como resolver esse gap, ela não é para acontecer depois. Ela é para acontecer agora, devia ter começado há 20 anos atrás. Já deveria ter começado antes. Começado há 30 Com certeza. anos atrás. Se trouxe aí um número que é global, eu gosto muito de dados, tá? Então, eu vou trazer um número aqui do Brasil, que é também do ano passado, que são 28 milhões de brasileiros sem acesso à internet. Quando a gente traz essa discussão para o nosso país, que é um país continental gigantesco, nós vemos barreiras ainda maiores e mais altas nessa questão da inclusão, João? Bom, primeiro agradecer, Cris, o convite, Ana. Até falando um pouco da situação que eu me vejo muito, assim, né? Que eu sou um cara, hoje fundador de um dos principais festivais de inovação e tecnologia do Brasil, que é localizado numa cidade do interior, né? E muitas vezes a gente se pergunta, assim, porque quando a gente olha o Brasil, a gente vê que muitas vezes as discussões, elas acontecem levando sempre em consideração as bolhas que as principais discussões estão acontecendo. Então, sempre, por exemplo, as coisas sempre acontecem nas grandes capitais. E o Hacktown, muitas vezes, tem esse papel de chamar a atenção do Brasil para possibilidades que não estão na capital. Santa Rita já é uma cidade que desafia o contexto Brasil em si. Por quê? Porque ela é uma cidade de 40 mil habitantes, que, né, normalmente, eu conheço outras cidades de 40 mil habitantes que você vê e elas são super pacatas, muitas vezes tem um modelo econômico ligado ao agro, só que Santa Rita tem 40 mil habitantes, só que tem 150 empresas de tecnologia. Então, por ela já ter essa história incrível, que vem de uma mulher que há 70 anos atrás revoluciona toda a sua região, ela, né, vinha de uma família muito rica, viaja o mundo, numa dessas viagens descobre que o futuro do mundo seria a eletrônica, volta para Santa Rita do Sapucaí, pega toda a herança dela e constrói em Santa Rita do Sapucaí a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina inteira. E isso transforma a cidade, né? Ela passa de uma cidade movida ao café para uma cidade também movida a café hoje, mas movida à tecnologia. Hoje a gente tem multinacionais que compraram empresas santarritenses ou empresas santarritenses que se tornaram multinacionais numa cidadezinha de 40 mil habitantes. E eu só toquei nesse ponto porque eu acho que esse talvez seja o maior desafio do Brasil. Quando a gente fala em desigualdade tecnológica, a gente está falando de um país que é continental, que o tamanho dele é como se fosse um continente. E todos os desafios que existem dentro de um país, para mim, só por esse desafio de ser continental, de ter uma Santa Rita ali, uma Santa Rita lá, outra Santa Rita em vários lugares, faz com que a gente tenha um desafio gigante, que é como eu consigo acabar com... diminuir uma desigualdade tão complexa e que pode afetar o futuro de tanta gente
numa escala continental, de uma vez. Como é que a gente faz isso, sendo que as políticas públicas e todas as questões sempre, né, dentro desse nível vai ser muito mais difícil. Pois é, que bom que você levantou esse assunto de políticas públicas, porque evidentemente que é fundamental, Ana, queria te ouvir sobre isso, a importância de termos políticas públicas que de fato funcionem para que haja uma inclusão mesmo num país tão grande, tão diverso e tão continental quanto o nosso. Eu acho que é importante a gente falar de Brasil, mas eu acho que a discussão da tecnologia ela vai precisar ser uma discussão local e, ao mesmo tempo, uma discussão sobre o mundo inteiro. Ela vai pedir que o mundo se sente, inclusive tem várias coisas pedindo que o mundo se sente para discutir as questões do mundo, né? Tanto que existem discussões sobre um governo mundial, né, para determinadas pautas, para determinados, como existe a discussão sobre renda universal, enfim, existem discussões nesse lugar hoje, porque tem algumas questões que vão passar por legislação, que vão passar por um conjunto enorme de coisa, que tem que considerar as culturas locais e as necessidades locais, as questões religiosas, as questões históricas, mas que também vão ter que considerar o momento que o mundo está a respeito de um conjunto enorme de coisas. Então, vai ter discussões que vão ter que estar nesse lugar. Eu acho que a legislação, eu particularmente acho que esse momento do mundo não tem discussão mais importante do que as discussões de legislação. A gente está vendo aí acontecer no Brasil nesse momento o retrocesso de algumas pautas, o retrocesso de algumas discussões, exatamente por uma questão, por questões relacionadas ao legislativo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a questão da legislação ela é central para que a gente resolva as questões que envolvem a questão da tecnologia, por exemplo, as escolas públicas. O distanciamento do tipo de formação que uma escola pública hoje tem condição de dar para os seus alunos versus o que envolvendo a tecnologia, versus o que acontece nas escolas privadas, cria um buraco. Isso não vai ser resolvido de uma vez só. É absolutamente impossível, como a questão da renda não vai ser resolvida de uma vez só. A gente vive num sistema que ele é um sistema capitalista, a diferença faz parte do sistema. A questão a diferença não pode aceitar a existência de um lugar de dor como esse que está colocado hoje. Você não pode eliminar a possibilidade, não pode não ter equidade. Você não pode eliminar a possibilidade de que um grupo enorme de pessoas tenha acesso, por exemplo, a empregos. Isso. Mais de 90% dos empregos hoje no mercado de trabalho são empregos que pedem algum tipo, novamente isso é um dado global, mas são empregos que pedem algum tipo de formação digital. Se você pensar, é sobre acesso, é sobre formação, porque não é só sobre acesso. No caso das mulheres, é sobre assédio, porque um conjunto enorme de mulheres abandona as redes sociais ou abandona trabalhos ou sequer tem vontade de entrar em trabalhos relacionados à tecnologia por causa da presença masculina e da forma como a presença masculina ainda se estabelece. Então, a questão do assédio é uma questão seríssima. Você tem uma questão inteira relacionada ao fato de que você vai ter duas gerações, duas não, né, Cris? Você vai ter, nesse momento específico, a gente já tem 3 gerações vivendo ao mesmo tempo no mercado de trabalho. Você tem uma geração acima de 50 anos, você tem uma geração nativa digital e você tem uma relação uma geração mais ou menos que nasceu já numa realidade mais digitalizada, mas não foi alfabetizado digital. Essas 3 gerações estão ao mesmo tempo no mercado de trabalho. Então, você tem um conjunto enorme de crianças nesse momento específico que está sendo formada para empregos que ninguém sabe quais serão. Exato. Inclusive, há estudos que dizem isso, que a maior parte dos empregos do futuro, eles ainda não existem hoje. Exatamente. Então, por isso, essa questão da inclusão digital, ela traz educação, ela traz trabalho, que evidentemente acaba trazendo geração de renda, e traz até saúde. Falamos aqui, claro, é um problema de política pública. Agora, o que os empresários, o que as pessoas que trabalham no mercado privado, empresas particulares, o que nós podemos fazer
fazer para tentar diminuir essa diferença abissal que a gente consegue ver no mundo inteiro, mas especialmente eu puxo muito para o Brasil, porque nós estamos aqui, nós estamos no Brasil, e nós temos, como eu falei, 28 bilhões de pessoas que não têm acesso à internet. É algo que para nós aqui, para quem está nos assistindo, é impensável, né? Como assim não ter acesso à internet em 2023? Sim. O que nós empresários, né? O que os empresários podem fazer, o que as pessoas que trabalham no mercado privado, particular, têm como fazer algo, tem essa questão de letramento, de educação nas escolas, e aí, evidentemente que escolas públicas fundamental, mas a gente vê muitas escolas também particulares que não têm um letramento digital, não se fala disso. Sim, e até um ponto que eu acho que é super relevante é o seguinte, a gente vem de um processo de transformação da tecnologia que ele era um processo demorado. Então, por exemplo, a gente quando teve a criação, por exemplo, de uma televisão, de uma, como é que chama? Máquina de escrever? Máquina de escrever, né? Curso de datilografia. Datilografia. Você teve um tempo tão grande desse tipo de tecnologia no ar que você acabava tendo curso, você conseguia adicionar isso dentro da cultura de um país inteiro, sendo um treinamento e tudo mais. Só que o que a gente vê acontecendo? A tecnologia está avançando cada vez mais rápido, numa perspectiva muito acelerada, exponencial, e as pessoas cada vez... Por exemplo, no passado você criava uma máquina de escrever, até 1 milhão de pessoas terem acesso a uma máquina de escrever, demorava anos. Hoje, você cria uma nova tecnologia e as pessoas que podem ter acesso, elas terão acesso instantaneamente. E isso ocasiona mudanças no mercado de trabalho que são muito mais rápidas do que no passado. Então, para o impacto de uma máquina de escrever causar realmente um impacto em algum lugar, era demorado o processo. Você tinha um processo de construção, de capacitação, sabe? De entender como é que você ia trabalhar com aquilo dentro do contexto. Até, é isso. Exato. Enquanto, agora não. Se a tecnologia foi criada ontem, hoje as empresas já podem utilizar. E isso acaba fazendo com que, por exemplo, se você tem uma desigualdade muito grande, você não tem tempo para poder entender o que você vai fazer com as pessoas, por exemplo, que poderiam trabalhar com uma tecnologia que pode virar obsoleta de um dia para a noite. E se você não tem alguém fazendo um papel de trabalho ali, isso pode gerar um problema gigante, sabe? Eu tenho algumas sugestões, posso? Por favor. Adoro quando a gente traz sugestões, algumas soluções possíveis. Pelo que você falou, né? Por exemplo, a sua pergunta sobre o que os empresários podem fazer. Porque do ponto de vista dos governos, a gente sabe que tem um conjunto enorme de coisas sobre a qual é necessário legislar. Sim. Um conjunto enorme, que a gente poderia fazer uma lista, um conjunto enorme de questões sobre as quais é necessário legislar. E eu acho que os governos têm um papel muito fundamental na educação da população a respeito de questões que estão relacionadas, inclusive, à confiança. Desenvolvimento tecnológico passa, inclusive, por confiança. A gente está chegando num mundo que pede cada vez mais que a gente confie mais no outro. Do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico. Mas do ponto de vista prático, a gente vive numa sociedade cada vez mais insegura. E isso não é positivo. E você precisa ajudar as pessoas a entender como elas... Por exemplo, a campanha que está sendo feita agora pelo Itaú a respeito de segurança bancária deveria ser uma campanha do governo. Ou poderia ser uma campanha de todo o setor bancário. Eu acho que ajudar a criar um ambiente de segurança a respeito da discussão tecnológica também é responsabilidade das empresas. É responsabilidade das empresas a contratação de mulheres na área. Hoje nós temos poucas mulheres tomando decisões ainda. Se não me engano, acho que são 11 CEOs no mundo, na área nas grandes empresas de tecnologia. 11 CEOs mulheres. 11 CEOs mulheres. A gente ainda tem muito pouca mulher em todas as frentes relacionadas à tecnologia, então essa é uma questão fundamental. O combate ao assédio, ele é uma questão fundamental. O letramento dos homens e o combate ao assédio, ele é uma questão fundamental para a redução da desigualdade.
como você mesma falou, o letramento, né? Ajudar as pessoas a entender e tomar pé do que está acontecendo no mundo a respeito do desenvolvimento tecnológico, até para ajudá-las a orientar um pouco o pensamento a respeito do tipo de habilidade que deve ser buscada, também pode ser um papel importante das corporações. A inclusão e o treinamento de pessoas que tem vários projetos, a Soul Code que teve aqui é um projeto que você conversou com eles, é um projeto, por exemplo, que fala sobre a formação de pessoas periféricas para o mercado da tecnologia. Tem outros projetos que são projetos também que trabalham nessa mesma linha, que é educar as pessoas periféricas para discussões como criptomoeda, como privacidade, como inteligência artificial, que são discussões que muitas vezes ficam à parte dos programas que são patrocinados pelas empresas, pelas corporações, que muitas vezes preferem patrocinar para o ensino, como é que eu ensino, por exemplo, muitas vezes, pessoas periféricas a se tornarem melhores naquilo que elas já fazem. Às vezes você precisa ensinar para elas que está começando a existir uma outra realidade com a qual elas precisam aprender a lidar. Então, essa formação chegar mais longe. A área rural do Brasil, do ponto de vista da tecnologia, no mundo inteiro existe um gap entre a área rural e as áreas urbanas. No Brasil não é diferente. Você tem um conjunto enorme de pessoas em áreas urbanas que não têm acesso, nem têm acesso à banda larga e nem têm acesso a celular. Ainda a gente tem uma questão de infraestrutura também. Muita Temos um problema de infraestrutura gigantesco nesse país para isso, com o advento do 5G, mais ainda. Total. Esses assuntos que a Ana levantou, João, eles são uma preocupação, são temas que permeiam também o Hacktown. Super. E aí queria que você falasse um pouco também sobre o evento, o que é o evento e a preocupação de vocês. Entrando nesse assunto, eu acho que é super importante. E o Hacktown, olhando assim como empresa, a gente tem uma preocupação gigante. E eu acho que, olhando como empresários mesmo do Brasil, o que a gente tem que fazer, eu acho que a gente tem que sempre olhar o que a gente produz e entender como que as nossas métricas de sucesso de um evento, eles têm que ir muito além de resultado financeiro. E assim, eu trabalhei em alguns lugares antes e eu falo que, às vezes, você não tendo uma posição de decisor dentro de uma empresa, muitas vezes você tem dificuldade, por exemplo, de conseguir emplacar uma ideia, um projeto, muitas vezes porque aquilo não faz parte do que a pessoa é cobrada no final. E eu acho que isso é muito complexo, né? Porque eu falo, se a pessoa não é cobrada... Não tá na job description dela, não tá ali na descrição tipo assim, do trabalho dela. No final de tantos meses, pelo que a pessoa que é diretora vai ser cobrada. Se for só resultado, as pessoas tendem a esquecer tudo que envolve o processo de você produzir uma empresa e tudo mais, né? E o Hacktown vem com essa perspectiva de ser um evento que acontece numa cidade de 40 mil habitantes. Então, explica para quem não sabe o que é o Hacktown. Tá. Beleza, galera. O Hacktown é um festival de inovação e tecnologia. É um dos principais da América Latina, que acontecem diferente ali da maioria. Ele se propõe a ser realizado numa cidade do interior, que é Santa Rita do Sapucaí, uma cidade de 40 mil habitantes, que mistura toda essa cultura interiorana, né, daquela questão da igrejinha na praça principal, que a galera vai no domingo à noite comer um cachorro quente com a família, mas de outro lado você tem 150 empresas de tecnologia, né? Então a galera tá falando sobre inteligência artificial, machine learning, como se fosse natural de uma cidade de 40 mil habitantes. E a gente usa essa cidade, né, como cenário para fazer um festival, que em vez de ser numa grande área de exposição, a gente usa como cenário a cidade, né? Então você tem desde teatros como lugares que recebem palestra, salas de aula, mas a gente também tem bares e restaurantes que recebem conteúdo e as pessoas vivem a cidade, né? Vivem o restaurante da Dona Joana, do seu Manuel, experimentam uma cultura local enquanto eles têm acesso aos principais nomes de tecnologia, como vocês duas ali, que estarão presentes conosco. Com prazer estaremos lá, né? E é um dos nossos objetivos, assim. Não só transformar quem vai, mas também transformar a cidade. E a gente entende isso como um papel super importante. Por quê? O Hacktown, talvez ele tenha eu ainda não conheci um projeto que nasce tão conectado com a realidade de uma cidade em conjunto. A gente não desenhou um projeto e falou onde a gente encaixa. A gente construiu um projeto através do que a cidade tinha. Então você constrói pelo que ela é.
E se você, a partir disso, não considera ela dentro do teu processo, você começa a distanciar dela. Então a cidade é um dos seus principais públicos, é uma das principais pessoas que você tem que tratar, sabe? E isso muda tudo, porque você tem que ter uma métrica de satisfação da própria cidade, seja os moradores, seja a prefeitura, seja todo mundo, sabe? E para a gente fazer isso, a gente tem que considerar a relação com eles, a gente tem que considerar a inclusão deles, porque fazer um evento que todo mundo vai lá, curte pra caramba e vai embora no outro dia, tipo, o Hacktown, talvez ele movimente a cidade financeiramente de uma forma que nenhum outro faça. Mas a entrega maior do Hacktown não é financeira. Eu falo que ele é uma chuva. E quando ele vai lá para Santa Rita, o Hacktown molha tudo. E quando ele vai embora, as árvores têm que nascer. Ou seja, as pessoas, os projetos, as ideias, eles têm que crescer lá dentro. E vocês sentem diferença de um ano para o outro? Super. A cabeça das pessoas, a referência. Eu falo que hoje em dia, o que a gente mais precisa entregar para as pessoas é referência. E como não é todo mundo que tem acesso a São Paulo, as oportunidades que estão, às vezes, na grande capital, a gente poder virar e levar pessoas para uma cidade do interior, você transforma as pessoas, sabe? E nessa perspectiva de não deixar a cidade para trás, conseguir incluir, fazer um evento mais acessível para as pessoas, a gente tem programas lá, por exemplo, que a gente diz que, cara, por exemplo, professores. O professor que trabalha em Santa Rita do Sapucaí, ele não deve ir para o Hacktown, ele tem que estar no Hacktown, né? Então a gente acaba subsidiando o ingresso ano passado teve mais de 500 pessoas da rede pública de educação da cidade que foram no Hacktown com ingresso subsidiado, pagando um valor baixíssimo, porque a gente acredita que se a gente transformar os professores, transformar todas as pessoas que a gente fala que tem uma capacidade incrível, mas não tem condições, e todas as pessoas que trabalham no órgão público da cidade, a gente transforma a cidade. Então, todas essas pessoas, a gente fala que elas não têm que estar, elas devem estar. E a gente subsidia o ingresso, paga uma taxa baixíssima para poder estar presente no festival, que nem vai para a gente, vai para uma ONG, e essa ONG pega esse dinheiro e investe em outros projetos criativos durante o ano, seja em lançamento de artistas independentes, seja em capacitação para pessoas carentes. Então, assim, a gente tem vários projetos que a gente trabalha para poder incentivar isso, e dentro da nossa realidade, e aí só estou falando isso para poder explicar, que eu gosto muito de entender o seguinte: essas são as métricas que a gente se sente responsável de falar assim, cara, se o Hacktown der certo no final do ano, vai ser porque financeiramente foi legal? Não é só isso, porque senão ele não tem um futuro longo, sabe? Um futuro próspero, porque a gente tem que crescer junto. Sustentável. Exato, porque a gente nasce com a cidade, a gente não tem como desmembrar e falar, não, eu vou crescer aqui e deixa. Não, a gente tem que sair daqui com todas as nossas personas felizes, sabe? Ana, essas questões todas que o João trouxe pra gente, como vocês lidam com isso também dentro da agência Soco? Me conta, o que é a agência exatamente e essa preocupação de vocês com inclusão, com isso tudo que nós conversamos aqui ao longo do programa? Então, a Soco é uma agência de publicidade. Ela foi criada há 7 anos atrás e cresceu muito em 7 anos. Hoje são mais ou menos 350 pessoas. Ela começa como um spin-off da Cubo e depois ela absorve a Cubo, que é algo bem raro de acontecer, né? Um spin-off absorver o lugar de origem, e ela nasce com um foco muito na ideia de ser earned first, ou seja, de criar primeiro uma comunicação que seja capaz de apaixonar as pessoas e que as pessoas levem com elas, e antes dela ser necessariamente uma publicidade paga. Então, contar histórias que encantem as pessoas, que sejam capazes de transformar a realidade, sempre foi o foco da Soco desde o nascimento. E ela nasce também com 2 propósitos que para mim estão muito relacionados ao desenvolvimento. Você veja que nenhuma palavra que eu usei é tecnologia, porque a tecnologia ela não vai estar na linha de frente da nossa conversa. Como eu disse, mas ela ajuda em tudo isso. É que a tecnologia ela é a ferramenta com a qual a gente está lidando, mas uma ferramenta, meio, né? e um lugar assim, como é que eu vou explicar isso? Eu acho que tem uma coisa muito importante sobre a gente ver a tecnologia nesse momento, que é entender que o tamanho de poder que a tecnologia nos confere como seres humanos nesse momento específico. Por exemplo, nós vamos ler dados a partir de não a partir mais de amostras.
Nós vamos construir séries históricas com um conjunto de variáveis inimaginável. Sim, se a gente já é capaz, séries históricas com um conjunto de variáveis inimagináveis sobre isso é preditivo. Você consegue visualizar o futuro a partir de leituras da realidade baseadas em dados. Então, esse lugar de poder é um lugar de poder de muita responsabilidade. E não é possível que as mentes por trás dessa construção sejam as mesmas que criaram a última Revolução Industrial. Porque se forem as mesmas que criaram a última Revolução Industrial, nós estamos indo para um lugar muito ruim. Então, assim, não tem como você imaginar esse poder todo sem discutir uma revolução humana, é tão simples quanto isso. Sem a gente discutir que a consciência por trás disso tudo, ela tem que ser uma consciência melhor. Se você olhar os dados, por exemplo, de investigação de AI, que mostrou que quase 50%, se não me engano, 44% do que já está colocado tem viés de gênero, por exemplo. Então, assim, não tem como a gente não discutir como é que não é assim, deixa ir. Tá? Então, a Soko, ela nasce num lugar onde a primeira discussão que ela coloca, ela não é uma discussão sobre quem vai estar sentado na mesa. Então, a gente tem metas de diversidade desde que a empresa começou, tanto diversidade de gênero, quanto diversidade de PCD, quanto diversidade de pessoas pretas, quanto as diversidades de comunidade origem, LGBTQIA+. comunidade LGBTQIA+. Então, se você pensa, por exemplo, uma das coisas, nós somos uma empresa 100% online, desde antes da pandemia. E continuamos sendo uma empresa 100% online, a gente tem um escritório físico, mas é um lugar de encontro, que vai quem quer ou quem tem projetos para desenvolver, e nós somos uma empresa, nós acreditamos numa empresa 100% online, digital, porque isso nos permite ter pessoas trabalhando no mundo inteiro, além de ter pessoas trabalhando em qualquer lugar do Brasil. Isso acaba trazendo mais inclusão também, muito mais inclusão, muito mais diversidade, e eu não preciso tirar as pessoas do seu lugar de origem, a não ser que elas queiram. O que muitas vezes acontece quando eu tiro as pessoas dos seus lugares de origem, independente delas quererem, tá? Mas elas têm que ir por alguma razão, é que muitas vezes essas pessoas têm que se adequar a um modo de vida que não é um modo de vida que elas têm orgulho de representar ou que elas curtem. Então, hoje eu posso ter uma pessoa, se eu tiver infraestrutura, obviamente, né? Eu posso ter uma pessoa morando do lado de uma cachoeira, enquanto está trabalhando... morando em Santa Rita, enquanto está trabalhando aqui, ou morando, como a gente tem pessoas morando em Salvador, como a gente tem pessoas morando em diferentes lugares do mundo. Então, a ideia de você ter uma empresa 100% online, ela está baseada no fato de que é a melhor maneira de você ter a diversidade e de você respeitar a diversidade. Aí, mais uma vez, a gente volta para aquela grande questão que você pode ter uma pessoa, claro, que mora numa cachoeira, lindo, só que ela precisa ter conectividade. Ela precisa ter infraestrutura. Acesso. Ela precisa ter infraestrutura. Que é um problema grande que a gente tem no nosso país. Bom, o nosso tempo já acabou, passa rapidinho. Muito infelizmente, rapidinho. Poderia ficar muito tempo aqui falando com vocês. Mas assim, só para os comentários finais de vocês, quais são os maiores desafios e os recados que vocês dariam para as pessoas em relação a esse tema da inclusão, da equidade de tudo, como a Ana disse, né? Não só de gênero, mas em todos os segmentos. Bom, na minha visão, eu acredito muito que é uma questão de cobrança realmente da sociedade. Você tá atento de quem você consome, do que você usa, sabe? Em todos os setores, eu acho que é importante, porque eu vejo que todos esses movimentos, eles vêm por causa de uma solicitação, saca? Tipo, ninguém faz isso à toa, né? A gente precisa ter um questionamento maior por parte de todo mundo para que a gente comece a transformar a cabeça hoje, né, dos principais detentores ali dos grandes, né, das grandes empresas e tudo mais. Então, eu acredito que a galera que está chegando hoje está cada vez mais antenada, cada vez mais buscando esse tipo de relação. Então, acho que isso é um caminho que a gente já está seguindo, né? E agora a gente está entrando no momento de novas revoluções tecnológicas que vão necessitar justamente isso que a Ana falou. A gente tem o costume de discutir as coisas a partir do efeito. E eu sinto que a gente está chegando no momento que a gente precisa
discutir agora que a gente está vendo as causas, sabe? Para poder parar e falar, peraí, galera, se isso aqui continuar desse jeito, lá no futuro vai ser bom, mas a custo de quem? Ana. Eu tenho sistematicamente falado uma coisa que eu vou repetir aqui de novo, que é, eu acho que a gente precisa aprender mais rápido. A gente está num momento onde nós, como humanos, criamos, por exemplo, a inteligência artificial, que vai aprender mais rápido do que a gente tem conseguido aprender. E não necessariamente vai aprender a coisa certa, porque ela vai aprender a partir de uma base que está muito distorcida do ponto de vista de valores e do ponto de vista de representatividade. Então, ela vai aprender a partir de uma absoluta ausência, por exemplo, de filósofos não brancos publicando, de sociólogos não brancos publicando, sabe? Eu acho que está na hora da gente entender que o futuro é consequente. O futuro não é uma coisa casual. A gente hoje está vivendo as decisões que foram tomadas há 100 anos atrás. A gente faz o futuro hoje, né? Então, as decisões a gente precisa começar a tomar decisão entendendo que o presente vai definir, vai fazer muita diferença para os próximos 30 anos. A gente precisa se afastar dessa discussão eterna sobre um futuro que está por vir e discutir com mais clareza o presente. E acho que a gente tem que ter menos medo de olhar para os problemas. Os problemas estão colocados, as questões que atravessam a discussão da tecnologia, como não tem dúvida a respeito dos benefícios do desenvolvimento tecnológico. Existem muitos benefícios relacionados, inclusive de acesso, né? Tem muita coisa que pode ficar melhor com o desenvolvimento tecnológico, mas é necessário olhar com calma e ver os problemas que são consequentes de localização, que são consequentes de raça, que são consequentes de renda, que são consequentes de gênero. Tem um conjunto enorme de questões, de marcadores sociais atravessando a discussão da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, e é preciso dedicar tempo a pensar sobre essas questões, sobre as questões que estão colocadas. Isso significa, talvez, muito provavelmente, a gente criar uma outra forma de entender desenvolvimento. A gente precisa lembrar muito que essa palavra desenvolvimento nos trouxe para lugares ruins. Um monte de coisa foi feita em nome do desenvolvimento, de uma visão de desenvolvimento que está ainda predominante na cabeça das pessoas. Então, eu acho que está na hora da gente aproveitar esse momento maravilhoso de desenvolvimento que nós estamos, que todo mundo, de alguma forma, comemora, apesar das questões ruins que também estão colocadas, e pensar com um pouco mais de calma. E entendendo que não adianta, a ideia, para mim, que deve prevalecer é uma ideia de ética de bem comum. Enquanto não estiver bom para alguém, não vai ser ético. Portanto, a gente precisa ajudar a construir uma realidade que seja, de fato, boa para todo mundo. Não como uma promessa, mas como uma busca efetiva que acontece todos os dias nas tomadas de decisão que a gente tem dentro das nossas empresas e dentro dos governos. E das nossas vidas, né? Obrigada, muito Obrigada bom a você, conversar com Cris. vocês, a delícia de papo, obrigada mesmo. Bom, a gente fica por aqui, na verdade, né? Agradecendo muito a você também que está nos acompanhando e sempre te lembrando, não se inscreveu, vai lá, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para que você esteja a par de tudo que está acontecendo o tempo todo com a gente. Aproveita aí esse restinho de vídeo exatamente para você fazer isso. Agradecimento especial à Ana e ao João por estarem aqui com a gente falando desse assunto que vocês sabem muito bem. A gente traz com muita frequência aqui, ele permeia todos os temas sobre os quais nós conversamos no Tecnotalk. São sempre entrevistas falando sobre tecnologia, criatividade, inovação, tudo isso com esse foco da diversidade, da inclusão, da equidade. Espero que vocês curtam muito, compartilhem nossos vídeos. Beijão para todo mundo, beijo para vocês também. Beijo. Até semana que vem. Beijo para vocês. Até. Tchau.